Olá, meus irmãos, tudo bom? Estou aqui novamente para falar para vocês sobre as grandezas do amor de Deus. E hoje é o primeiro dia de uma série que vou fazer que trata do tema Deus estava em Cristo. Dentro dessa série irá haver vários capítulos, várias ideias, mas a de hoje vamos falar da própria referência Deus estava em Cristo. O que significa dizer isto? E qual o processo deste Deus estava em Cristo? Nas outras edições, haverá outros temas em cima deste tema. Deus estava em Cristo, explicando a estrutura do Velho Testamento, explicando como Deus se manifestou em carne, qual eram os processos, o que ele vinha fazer. Mas hoje nós vamos tratar apenas do Deus estava em Cristo. Para o início desta aula, deste ensino, quero trazer a escritura no livro de Levítico. Levítico capítulo 26 e versículo de número 10 e 11. E 12 também. 10, 11 e 12. Esses três versículos é o inicial. Por que esses três serão o inicial? Pois é daqui que tiramos uma estrutura de uma indagação do apóstolo Paulo, do qual será tratado em outros vídeos depois deste. Mas, em específico, será este. A indagação de Paulo, não a indagação, a afirmação de Paulo é que nós somos templo de Deus. Tal afirmação está baseada em cima deste texto e de outros textos iguais a este. Mas para entender, precisamos entrar na Escritura e trazê-la à luz, como o escritor aos Hebreus disse, que ela é apenas uma sombra, e outros dizem que ela é alegoria, que é a mesma sombra. Então, precisamos retirá-la desse formato literal para trazermos para o campo espiritual, para podermos discernir o que o escritor quer dizer, o que Deus quer dizer através desta narrativa. Vamos começar. E comereis o depósito velho depois de envelhecido, e tirarei fora o velho por causa do novo. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me serei por povo. Na primeira ênfase, tirarei do fora o velho por causa do novo. Quem se utiliza desta afirmação é o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 13. Ele fala sobre essa retirada do velho para o novo, ser estabelecido o novo. E esta posterior, que é, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, o tabernáculo de Deus com os homens. O que é um tabernáculo? Quem é o tabernáculo? Essa expressão é usada em outros contextos, em outras passagens, e vemos nitidamente que aqui, como também no outro versículo, que é em Isaías, fala da mesma coisa, está falando de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, ó: então ele vos será santuário, mas servirá de pé de tropeço e de rocha de escândalo as duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Aqui, o escritor fala de santuário. Aqui, de tabernáculo, altar andante, para cultuarmos a Deus. E fala, no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. O que é que enfada a Deus, senão os nossos pecados? Os nossos pecados é que faz com que, não que Deus venha a se enfadar, mas que, de forma simbólica, o que desagrada a Deus, o que faz com que Deus fique entristecido, são as nossos pecados, as nossas desobediências. E aqui diz que isto não mais o faria ficar assim. Que diz:
e a minha alma de vós não se enfadará. Deus não mais se enfada. Tem outros textos da Bíblia que fala que as nossas iniquidades é que enfada Deus, enfada. E aqui diz que ele colocaria o tabernáculo no meio do seu povo e sua alma não se enfadaria mais. Mais adiante ele diz, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me serei por povo. Aqui, claramente e nitidamente, Deus diz que andaria no meio do povo. Ele seria o seu Deus e o seu povo, né? E nós seríamos o seu povo. Mas como Deus andará no meio dos homens na terra? Quem fez essa reflexão foi Salomão. Mas até chegar lá, precisamos dar um outro pulo para Deuteronômio, para entendermos a estrutura do que eu quero passar para vocês. Porque eu estou trazendo esta série para apresentar a todos. E por quê? Esta série é de tão grande importância? Porque aqui manifesta a vontade de Deus explicitamente. É por isso que vai ser vários vídeos, não somente este, mas são vários, porque para explicar é muito grande, é muito desgastante em certo sentido também. Precisamos dar uma folheada, uma avaliada, uma análise para transmitir para vocês o que é a verdade. Vamos entrar fundo, vamos contrariar talvez alguma das suas crenças mais arraigadas do seu fundamento, né? Vamos trazer à luz a escritura e vamos tentar explicar para vocês as razões, os motivos e as causas. Vamos tentar trazer para vocês as explicações de forma bem nítida, de forma bem clara. Em Deuteronômio capítulo 12, versículo 5 e também o versículo 11. São esses dois versículos que eu vou citar para vocês, porque eles serão citados mais na frente. Eles serão citados e a referência do que cita é Salomão, que cita essa referência. E ele diz o seguinte, vou primeiro para Moisés. Mas buscarei um lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e ali virei. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trarei tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e as vossas ofertas alçadas da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. E vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos, e vossas filhas, e vossos servos, e vossas servas, e os levitas que estão dentro das vossas portas, pois convosco não tem ele parte nem herança. Só o versículo 11 mesmo. Certo? Aqui Deus diz que do meio deles escolheria um lugar onde Deus faria habitar o seu nome, e onde ele habitasse, as pessoas deveriam convergir para aquele lugar, para fazer o holocausto, as ofertas, os dias, as ofertas, tudo mais. Então, haveria um lugar que Deus escolheria entre eles. E aí entra Salomão. Entra Salomão. Salomão, ele diz o seguinte, segundo as crônicas, 6. Segundo as crônicas 6. E 18, ele diz o seguinte, ele orando a Deus, apresentando o templo que ele tinha construído, ele estava orando a Deus, apresentando o templo. Mas ele diz o seguinte, verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter.
quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para que ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que dissestes que ali poria o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizeste neste lugar. Aqui ele recita o que eu recitei antes, que Moisés fala que Deus escolheu um lugar onde colocaria o seu nome. E aqui o Salomão já ora recitando esta passagem. Só que há um detalhe. Antes disso acontecer, houve uma profecia. Uma profecia que foi dita por Natã para Davi. E ele diz a seguinte. Crônicas 17. E vou ler 17 completo, só para a gente ter uma ideia do que ele está dizendo. Sucedeu, pois, que estou morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quando tem no teu coração faz, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás casas para morar. Vejamos, esta é a primeira parte de que Deus fala para Davi. Você não vai construir uma casa para me morar. Lá no versículo 10, já começa. No versículo 11 diz o seguinte. No versículo 10, na parte B, fala o seguinte. Também te fiz saber que o Senhor te edificará uma casa. No início, Deus disse que Davi não construiria a casa. Lá na parte B do versículo 10, ele diz, Deus dizendo para Davi, eu te edificarei uma casa. Deus faria uma casa para Davi. E diz depois, há de ser que, quando fores cumpridos os teus dias, isto é, morrido, parires a teus pais, suscitarei da tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o meu reino, o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu reino, seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas eu confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Aqui a gente, se lemos literalmente, se cumpriu, claro, quando Salomão construiu o templo. Construiu o templo, então esta passagem foi cumprida. Mas é evidente que não foi assim. Salomão não cumpriu esta palavra. Não foi cumprida esta palavra em Salomão. E por que digo isto? Porque quando lemos Isaías 66, Deus relativiza completamente esta afirmação. Deus fala a seguinte, Isaías 66. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casas vós me edificais? E que lugar seria o do meu descanso? Porque minha mão fez todas estas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre abatido de espírito, e quem treme diante da minha palavra. Ele diz, qual é a casa que vocês podem me edificar? Qual é a casa que vocês podem construir para mim? Claro que nenhuma. A gente não tem condição possível de construir qualquer coisa para Deus. Não temos condições. Então, a afirmação
de que Salomão cumpriu o texto falado de Natã para Davi é um equívoco. Se alguém fala assim, é porque não compreendeu, não entendeu. Porque fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Logo, quem construiu o templo foi um homem, Davi. Davi não, Salomão. Então, quem foi que construiu esse templo? O templo de Deus foi construído por uma pessoa, uma única pessoa que pode construir templo. Foi feita uma casa para ele morar. E este mesmo, a qual morando numa casa, fez um templo para Deus. E quem foi este? Jesus, o Cristo. O Cristo, que é antes de Jesus, o Cristo, que é o Pai da eternidade, fez uma casa para si, Jesus. Habitou corporeamente em Jesus. Habitou em toda a plenitude em Jesus. E a partir deste homem, Jesus, ele destruiu a imperfeição da humanidade em si para reconstruir um novo edifício feito à sua imagem e sua semelhança. Por que digo esta afirmação? Pois Isaías profetiza que o Messias deveria ser o restaurador de pontas, o reconstrutor. Ele ia reedificar as cidades antigas que estavam destruídas. Ele ia reedificar. E ele, de fato, fez isso quando padeceu na cruz, morrendo com ele as nossas imperfeições e as nossas falhas. Ele, Jesus, é o santuário de Deus. Depois eu vou dar os versículos para ficar mais firme. Jesus é a morada do Altíssimo. Jesus é a casa de Deus. Mas por que afirmo isso? Por enquanto eu estou usando só o Velho Testamento. Por enquanto eu só estou usando o que a Bíblia, antes de Paulo escrever, estava dizendo. Quando você vai para Ezequiel 43, versículo de número 4 em diante, ele diz o seguinte. Ezequiel 43, versículo 4. E a glória do Senhor entrou no templo, pelo caminho da porta, cujo face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz, que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem se pôs junto de mim, e me disse, Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem ele nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, dos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e haverá uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancei eles para longe de mim, a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe da sua maldade. Sirva-lhe ela de modelo, e envergonhe-se ele de tudo o quanto fizerdes. Fazer-lhes saber a forma desta casa, e a figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis, e escreve isto aos seus olhos, para que guarde toda a sua forma, e todo o seu estatuto, e os cumpra. Esta é a lei da casa. Vejamos.
Você pode dizer, o que tem a ver isto com o que você afirmou? Logo de início, a glória de Deus entrou no templo. E aqui ele já afirma uma coisa que ele relativizou em Isaías 66. Ele diz, ó, este é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Relativizou o que foi relativizado por Isaías. Que casa vós me edificais? E aqui já fez uma casa, tinha uma casa onde ele estabeleceu o seu trono, onde ele colocou a planta dos seus pés, onde ele ia ficar para sempre. Então, os textos relativizaram-se em si mesmo, mas para trazer um entendimento muito mais amplo e muito mais perfeito. Esta casa onde Deus encheu é Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele estáis perfeito, porque ele é a cabeça de todo principado e potestade, disse o apóstolo Paulo. Em Jesus. E vai dizendo, e aqui repete novamente aquilo que foi dito por Moisés, lá em Levítico 26. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Não contaminarão mais o meu nome santo. Vai dizendo, vou jogar para longe de mim todas essas coisas. E habitarei no meio deles. Tá vendo? Aqui dá o entender, se você for ler literalmente, de forma rápida, você vai pensar que ele está pegando as pessoas e jogando fora longe dele. Não, ele está pegando as maldades do coração desse povo e jogando para longe dele. Né? Pois ele no meio deles habitaria, como de fato habitou. E habitarei no meio deles para sempre. O que foi dito em Levítico. Coloquei meu tabernáculo no meio de vós, andarei no meio de vós, vós me serão por povo, e eu vos serei por Deus. Este a qual foi colocado no meio de nós, no meio do seu povo, foi o Senhor Jesus Cristo. Nele fomos reedificados, fomos estruturados, fomos alicerçados, fomos erguidos nele, para que possamos nos tornarmos santuário de Deus. Pois estamos numa edificação até a plenitude de Cristo. Pois aqui no versículo 10 disse, tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel. Esta casa, vamos trazer para nosso contexto, para entendermos. Tu, pois, falando para o profeta, mostra a Israel, esse povo, este homem. Mostra para Israel este homem, para que ele se envergonhe das suas maldades. Sirva-lhes ele de modelo. Jesus é o nosso modelo para todos os homens. Jesus é o nosso modelo. E envergonhe-se de tudo quanto fizerdes, fazer-lhes saber a forma desta casa. Sabe, o modelo de Jesus, a lei de Jesus, a performance de Jesus, o exemplo de Jesus. Precisamos entender a Escritura para não jogarmos palavras. Porque se pegarmos o Velho Testamento e interpretarmos da forma que eles interpretavam, cairemos no mesmo erro que eles. Mas se em Jesus tivermos a chave de abrir o castelo, poderemos discernir muito mais. Tudo que eu falei baseado em cima só do Velho Testamento. Mas vamos para o Novo. Como é que você me explica isso no Novo? Isto ficou muito bem estruturado agora no Velho Testamento. Agora vamos ver no Novo Testamento se isto tem algum embasamento. Primeiramente, a afirmação inicial que fiz, que Jesus é o templo do Espírito Santo. Ele diz, versículo 2, capítulo 2, versículo 19 de João, derribai este templo e em 3 dias o levantarei.
Disse, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus está falando já aí que o seu corpo era o templo. Mais adiante, vamos ver o que Moisés falou. Pois ele colocaria o seu nome em um lugar. Deus colocaria o seu nome em um lugar e todos deveriam se convergir para ele, para dar dízimo, ofertas, cultos e demais. E vamos lá, o que o apóstolo Paulo fala? Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus colocou o seu nome num templo, em Jesus. Colocou o seu Espírito Santo em Jesus. E fez com que todos os povos, todos os seres celestes e terrestres se convergissem em Cristo. Efésios 1, versículo 9 e 10. Descobrimos-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feita herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Vejamos, já passando do velho, nesse pequeno exemplo, nesse pequeno contexto, nessa pequena demonstração. Nos outros vídeos vamos falar outras coisas sobre o sacerdócio, e outros aspectos, para poder entender toda esta performance da escritura, e como esta escritura ganhou a personificação de Jesus. A gente tem que entender o Velho Testamento a partir de Jesus. E precisamos conhecê-lo a partir do Velho Testamento também. Porque disse, né? Conhecereis, como diz, vocês me conhecerem segundo diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus disse que se nós não conhecemos, segundo o que a Escritura testifica dele, rios de água viva fluirão do nosso interior. E é isso que precisamos entender. Mas para entendermos o velho, precisamos ver a manifestação. Vimos a manifestação, a história de Jesus. Vamos para o velho já interpretando a partir de Jesus. A partir da manifestação. E assim podemos estruturar num sentido lógico para a gente, para a nossa compreensão, isso é claro. Para entendermos o mistério de Deus em Cristo. Porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Né? Esta palavra depois será também ministrada, da reconciliação do mundo com Deus. Em primeira parte, nós falamos apenas da manifestação de Deus em Cristo, através desta estrutura que foi dita. Depois falaremos sobre a reconciliação de Deus em Cristo. Espero que essa mensagem você tenha entendido o que foi dito. De forma simples, concluindo o que foi dito, Deus fez Jesus, criou Jesus no ventre de Maria. Fez um templo, uma casa, como os profetas falaram. Construiu esta casa.
habitou corporeamente nesta casa. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas em Jesus ele habitou corporamente. E isso não sou eu que afirmo. Que afirma é o apóstolo Paulo. Veja, no primeiro Colossenses 1:18. Não, 1:19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Foi da vontade de Deus, do agrado de Deus, habitar em Jesus em total plenitude. No 2, versículo 9, fala o seguinte, ó. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita totalmente a plenitude da divindade. É o que foi dito em Ezequiel. Ezequiel disse o quê? Entrou a glória de Deus no templo e encheu o templo da glória de Deus. Né? O templo se encheu da glória de Deus. Esse templo é quem? Jesus. Ó. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cujo face está para o lado oriente. A glória de Deus entrou no templo. A glória de Deus entrou em Jesus. E ele foi feito, como disse também Isaías, um provérbio. Ele foi colocado como um provérbio para toda a humanidade e como modelo para todos os homens, destruindo em si as inimizades, que também será tratado em outros vídeos. Então é só isso que eu queria passar para vocês. Nos outros vídeos vamos falar sobre a reconciliação de Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Vocês podem conferir nas suas Bíblias, conferir, estudem, reflitam. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, né? Que a plenitude de Deus repouse sobre as suas almas.